Pessoal, hoje é dia 17. Eu tô querendo mostrar aqui a bolsa nova que eu fiz, porque agora tem que ter tantas coisas, máscara, luvas. Então eu fiz lotado de bolso para eu poder andar por aí com tudo dentro aí. Vou fazer outras. Mas o que eu queria mostrar mesmo é essa bonequinha com essa casa. Outro dia, 2 dias atrás, eu acho, eu tive essa visão, que eu era desse tamanho e que a minha casa era desse tamanzinho, que eu era super poderosa e forte. Tá dando para ver? Acho que dá. Em relação à minha casa. Porque quando eu procurei essa casa, eu queria exatamente assim, uma casa que fosse, que ela não tivesse pronta, ou que eu pudesse destruí-la sem dó. E essa casa é uma casa velha, tem uma parte velhíssima, tem uma parte velha, tem, como é que chama? Adegas, lugar onde os animais ficavam, tem de tudo nessa casa, que eu não tinha essa experiência em uma casa assim. E tem uma parte razoavelmente nova que dá para morar nela. Só que era tudo muito mais impressionante do que eu esperava. Cachorrinho. E era muito mais impressionante, porque não tinha base nenhuma. Eles falaram que ela estava fechada há 6 anos e na verdade estava fechada há 30 anos. E na verdade nem nunca foi usada, porque o dono caiu da escada e morreu. Então eles nem terminaram a casa, por isso que eu não tenho cozinha. Metade fica na cozinha velha, metade fica na cozinha nova. Não tinha nada na casa, estrutura nenhuma. Então, ela foi mais do que eu pedi. Eu queria uma casa que eu pudesse pintar as portas, paredes e interagir com ela, mas eu não esperava que fosse tanta coisa. Então, muitas vezes eu me senti muito menor do que a casa, muito menor, quase que assim, não vou conseguir. E ainda tinha a sociedade aqui, que eu tinha que conviver e aprender, os meus limites, que eu tinha que aprender e me desenvolver, e ainda a questão financeira, que foi só diminuindo, diminuindo, diminuindo. Então parecia um caos. Por outro lado, eu estava agarrada nos exercícios de concentração, nas pilotagens e nos aprendizados que eu tenho em relação a mim mesma e a minha alma, usando todas as experiências, todas, para tentar me acalmar, me entender e lidar com a coisa. E agora eu tive essa visão. De manhã eu estava acordando e eu tive essa visão, que eu era uma super, como é que chama? Tipo Mulher Maravilha. E a minha casa era essa coisinha. E depois eu ainda tenho esses bonequinhos e esses botõezinhos de criança e tal, então dá para visualizar aqui concretamente a minha imagem, a imagem que eu tive. E é assim que eu estou me sentindo. A vida e os problemas e o mundo estão ficando menores que eu. Não sei se eu vou conseguir manter isso o tempo todo, se eu vou melhorar cada vez mais. Eu espero que sim, eu espero que cada vez eu fique mais forte e que eu tenha confiança na minha luz, confiança na abundância universal e que as minhas escolhas, não é, quando a gente fala assim, eu preciso do meu ponto de vista, não quer dizer que eu tenha que ser egoísta, não quer dizer que eu tenha que ser somente eu e eu mesma. Eu preciso, como é que ele fala? Amar ao próximo como a si mesmo. E amar a si mesmo como ao próximo. Eu preciso me amar também, porque só o próximo estava difícil demais. Eu estava amando muito mais o próximo do que a mim mesma. Então, esse respeito
por mim mesma, pelas minhas necessidades, pelas minhas dificuldades, pelo meu modo de ver, pelos meus problemas, pelos meus limites, pelas minhas ignorâncias, não só pelas coisas que eu sei, mas me aceitar por inteira e não aceitar o abuso dos outros ou a negatividade dos outros, influenciando tanto a minha vida, fazer disso uma fortaleza, não uma tolerância. Fazer disso uma fortaleza para a minha luz, para a minha força interior, não para uma tolerância do que não deve ser tolerado. Do que para que eu fico aguentando e me irritando tanto e gastando tanta energia com a futilidade do outro. Então eu tô assim, muito forte. Eu espero partilhar isso, que vocês também fiquem assim, que está dentro da gente, que não está fora, que a gente não precisa ser ricos, nem ter a casa, isso, aquilo. Claro que é muito bom ter uma casa, é muito bom ter dinheiro, folga, mas a folga interior, a paz interior é muito maior e ela é muito mais fácil de ter. Fácil não é, mas ela é muito mais possível, eu acho, até para ter o resto. Porque muitas vezes a gente tem tudo e nem vê que tem, porque não tem essa paz interior, não tem essa confiança interior. Então é isso. Te vejo na eternidade e jogo pétalas de rosa sobre você. Um abraço.